Olá pessoal, sou Rodrigo Forcinetti do Escritório Brasil Salomão. Estamos aqui tratando de questões recentes envolvendo a área trabalhista. E no assunto de hoje estamos recebendo aqui a nossa sócia Marília Meurim para tratar de um tema recorrente nos últimos anos, que é a questão da saúde mental. Marília, muito obrigado por comparecer aqui no nosso estúdio e antes de mais nada, tivemos no final do ano passado uma atualização da NR1, que dentre os mais diversos assuntos, ela trata da questão envolvendo saúde mental no ambiente do trabalho. Mas antes da gente falar da NR1, o que é uma NR e como que ela se comporta dentro do ambiente da legislação trabalhista? Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui para tratar desses assuntos que estão pipocando agora na Justiça do Trabalho e trazem bastante impacto para o empregador. O que é uma ANR? É uma norma regulamentadora. A função dela é trazer alguns pressupostos, alguns contornos aceitos dos cuidados no ambiente de trabalho. A NR1, falando de forma resumida, a NR, ela é como se fosse uma norma-mãe. Então, é ela que traz todos os riscos, os fatores de riscos ocupacionais, ambientais, físicos, ergonômicos. E agora, desde 2024, no mês de agosto, que houve essa modificação, ela passa a prever as alterações, incluindo os riscos psicossociais. Foi iniciado, essa modificação, na verdade, aconteceu em agosto de 2024, mas teve uma carência aí para que as empresas pudessem se organizar para manter o seu PGR atualizado em relação a esses novos fatores de risco. E aí, então, a partir do dia 26 de maio, começa a efetivamente valer. Quem que edita a NR? Quem é o órgão competente para promover essas atualizações nas NRs? O Ministério do Trabalho e Ministério do Emprego Trabalho, é o né? responsável por isso. O que acontece? Em 2022, nós tivemos uma lei, que é a Lei da Emprega Mais Mulheres. E, junto com essa lei, veio um tratamento a respeito tanto do combate ao assédio moral e do assédio sexual no ambiente de trabalho. Então, isso já foi um pontapé muito grande para se cuidar do psicossocial no ambiente laboral. E aí, essa lei trouxe também a necessidade de se implementar canais de denúncia. Isso também trouxe a necessidade da empresa criar um compliance mais robusto, se ela já tem, que traga mais robustez, e se não tem, a necessidade de se criar boas práticas. E aí, com essa modificação da MR, a gente teve aí um fomento ainda maior da necessidade de se analisar os riscos psicossociais. Perfeito. Bom, vamos lá. Estamos falando de normas. Toda norma descumprida, ela gera uma sanção. Para aquele empregador que não respeita uma NR, qual é a consequência? Bom, desde a Constituição, em 88, é dever do empregador manter um ambiente do trabalho saudável, seguro, salubre, ergonômico e tudo mais. As NRs, elas norteiam como deixar o ambiente mais ou menos seguro. Então, se houver um descumprimento dessas normas regulamentadoras, muito provavelmente a sua empresa vai ser responsabilizada no âmbito civil, e aí seja através de um inquérito civil, seja através de uma ação civil pública, seja através de denúncias feitas pelos empregados aos sindicatos, ao próprio Ministério do Trabalho, às gerências regionais do trabalho. Marília, bom, e com relação à NR1, qual é efetivamente essa recente atualização que entra em vigor agora no final de maio e qual a relação com os riscos psicossociais? Na verdade, ela traz mesmo, ela implementa a necessidade de se cuidar dos riscos psicossociais, que são estresse no trabalho, jornadas exaustivas, um ambiente tóxico, e aí a gente transita também na necessidade de se analisar e se coibir assédio moral, assédio sexual no trabalho. Então, existe um gerenciamento desses riscos ocupacionais e depois desse gerenciamento, ele é incluído no PGR, que é no Programa de Gerenciamento de Riscos. E a partir do momento que ele está inserido no Programa de Gerenciamento de Riscos, a empresa ela tem mesmo que se organizar e se adaptar para que
não incorra nesses tipos de risco. E aí, só complementando, está tão em voga esses riscos psicossociais que em 2022 a Organização Mundial da Saúde incluiu o burnout como uma doença ocupacional. Doença ocupacional. E isso gera efeitos não só em razão dessas sanções que você muito bem explicou com relação às multas que são aplicadas por quem descumpre, mas um efeito direto nos tributos pagos pelas empresas que são destinados à previdência social, porque nós temos lá o RAT, nós temos o FAP, né, que ele adiciona alguns valores caso a empresa, de forma recorrente, ela tenha acidente, afastamento dentro do ambiente do trabalho. Então é importante, a conta é muito pesada. E em termos de documentos, qual a sua orientação, quais as obrigações documentais com relação ao empregador? Bom, o empregador ele precisa manter o PGR, que é esse programa atualizado, e essa atualização ela precisa ocorrer até 2 anos, não pode passar desses 2 anos. E aí você pode me perguntar, mas Marília, quais são as empresas que precisam manter esse PGR? Todas as empresas que têm um empregado CLT, ou seja, empregados registrados na carteira, e que tenha, apenas por exceção, as microempresas, que tenham grau de risco 1 e 2, ou seja, um risco muito baixo, ou também o MEI, né, que é o microempreendedor individual, também está isento do PGR, mas as demais empresas todas precisam ter esse plano de ação. E aí é muito importante que fique tudo documentado. Os cartões de ponto, corretamente anotados, um programa de recebimento de atestados médicos, uma análise desses atestados para ver se os CIDs são sempre os mesmos, se as necessidades são sempre as mesmas dos afastamentos, porque isso vai ser um indicativo de pontos de melhora. Bom, Marília, muito obrigado. Eu acho que a gente conseguiu responder uma série de dúvidas para aqueles que nos seguem nos nossos canais. Eu acho que a dica importante é que se faça sempre um diagnóstico. Procure o seu especialista, assim como nós temos os nossos especialistas na área trabalhista aqui no escritório, para que seja feito um mapeamento, um levantamento de eventuais passivos ocultos. É importante você evitar que efetivamente multas lhe sejam aplicadas ou que você tenha a sua carga tributária majorada justamente em razão desses problemas decorrentes dos vínculos trabalhistas. Então, essa foi mais uma edição, mais um episódio em que abordamos algumas inovações legislativas, alguns posicionamentos jurisprudenciais e, nesse caso, especificamente dentro da área trabalhista. Se você quer nos acompanhar, nos ouvir, outras notícias como essa nas mais diversas áreas do direito, basta nos acompanhar pelos nossos canais do YouTube, do Spotify, bem como pelas nossas redes sociais. Até a próxima.